Bem-vindo você que se interessou em nos acompanhar neste estudo. Hoje iniciamos uma nova série. Desta vez será sobre o livro de Êxodo. Espero que você possa gostar dessa série de estudos de Êxodo, porque ela é muito interessante e traz várias mensagens muito boas para o nosso cotidiano. Importante você ter a sua Bíblia, porque usaremos várias das passagens como base para o nosso estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente neste estudo. Deus e Pai, eterno Deus, nós te pedimos que Tu nos orientes neste estudo, Senhor, para que possamos entender qual é a Tua mensagem para a nossa vida. Abençoa a cada pessoa que nos acompanha e que Tu nos abençoe no entendimento da Tua palavra e na aplicação dela em nossa vida. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, o livro mais difícil de nós encontrarmos. O primeiro é Gênesis, logo depois é o livro de Êxodo. Esse livro de Êxodo ele é muito interessante, como nós mencionamos, ele é riquíssimo em aplicações práticas para a nossa vida. Quando nós lemos Êxodo no capítulo 1, nós temos a impressão que durante certas adversidades, Deus fica em silêncio. Em nossa jornada, muitos de nós tivemos momentos de adversidade marcantes, momentos difíceis que talvez nós tenhamos a impressão de que durante aqueles momentos Deus estava silencioso. Ou tivemos momentos de adversidade que duraram por muito tempo e novamente tivemos a impressão de que talvez Deus não estivesse nos acompanhando. O que nos pareceu presente, mas ficamos com a impressão, né? Deus estava, pode ser que ele estivesse presente conosco, mas nós ficamos com aquela impressão que ele estava ausente. O fato é, pela palavra de Deus, nós aprendemos que Deus está sempre presente, mas muitas vezes poderá parecer que ele está silencioso. Foi o que aconteceu com os filhos de Israel que estavam, neste período, cativos lá na terra do Egito, estavam escravizados lá no Egito. Quando lemos Êxodo 1, parece que Deus está em silêncio, mas na verdade veremos nesse estudo que ele estava agindo, é o que ao longo da nossa exposição teremos oportunidade de ver. Ao examinarmos a Bíblia, aprendemos que as ações de Deus em Êxodo 1, na realidade, elas haviam começado muito antes, muitos anos antes, quando ele havia revelado a Abraão o que iria acontecer nas terras estrangeiras. É o que nós encontramos lá quando nós lemos Gênesis 15, o verso 13. E também aproveitaremos que vamos ler esse primeiro texto de Gênesis e leremos logo a seguir os 3 primeiros versículos aqui de Êxodo no capítulo 1. Na realidade, leremos 5, 6 e 7. Então vamos lá, abrindo a nossa Bíblia no livro de Gênesis, e nós vamos ler essa palavra de Deus a Abraão, mencionando o que aconteceria com ele e com a sua descendência em terras estrangeiras. Então, capítulo 15, verso 13, nós lemos o seguinte: Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, Abraão, está falando com Abraão, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então nós temos aqui uma palavra de Deus antecipando para Abraão o que haveria de ocorrer com a sua descendência. Vamos lá então no capítulo 1 de Êxodo, nos versos 5, 6 e 7, usaremos esses 3 primeiros versículos para dar seguimento à nossa exposição. Então, no verso 5, nós lemos o seguinte: Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. No livro de Gênesis, quando estudamos esse livro algumas semanas atrás, ou alguns meses atrás, nós aprendemos sobre essa história de José vendido no Egito. Ele está pegando, então, aquele ponto, aquele fio de meada, dizendo que naquela época, agora de Êxodo, aqueles descendentes de José já haviam passado para outra vida, né? Então, nós vemos aqui, todos os descendentes diretos de Jacó foram 70, são aqueles que, na época de José, foram para o Egito, porém, José já estava no Egito. Com o tempo, no verso 6, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. No verso 7, lemos, mas os filhos de Israel foram fecundos,
aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Ao lermos esse trecho inicial de Êxodo, chama-nos a atenção duas coisas: a continuidade e o contraste. Continuidade tem a ver com o fato de Deus começar a falar sobre esse assunto lá no livro de Gênesis, falar desse assunto para Abraão, dando instruções ou dando um panorama, dando a sua visão do que haveria de ocorrer. E quando nós passamos para o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, nós então encontramos uma continuidade desses fatos, é o que estamos vendo aqui em Êxodo 1. E a outra característica, a outra coisa que nós vemos aqui é a questão do contraste. Qual é o contraste aqui? O contraste é que quando o povo de Israel vai, na verdade nem povo ainda eram os filhos de Israel, quando os filhos de Israel vão para o Egito na época de José, a palavra diz que eram 70 pessoas, 70 descendentes diretos. Na realidade eram mais de 70 porque tinha as mulheres, os agregados, chegaria a 140. Mas aqui nesse trecho falamos em 70, que quer dizer os descendentes diretos. E quando eles vão sair do Egito, nesse episódio que vai ser relatado no livro de Êxodo, que veremos mais à frente, eles eram um número muito maior de pessoas. Então o contraste é, na chegada, muito poucos, na saída eram muitos, na realidade, muitas pessoas. Décadas depois, ou talvez até centenas de anos depois, entre um período e outro vai ocorrer esse crescimento muito grande. Vale observar que quando nós lemos Êxodo 1, capítulo 1, verso 7, quando ele diz que mais os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, etc., etc., esse versículo, só esse versículo, ele cobre muitas dezenas de anos, talvez mais de uma centena, talvez 200 anos ou mais. É um período de anos muito grande que nós encontramos aqui. O ponto é que os filhos de Israel se prepararam no Egito para se tornarem o povo de Deus. Quando eles foram para o Egito, lá na época de José, eles eram tratados, eram considerados uma família, quase que um clã. Né? Uma família, eram filhos de Israel, descendentes, né, de Abraão, mas eles eram apenas um grupo de pessoas, uma família, não era realmente um povo. Isso haveria de acontecer depois. A primeira coisa que é importante na formação de um povo são as pessoas que compõem esse povo. Então, se não há pessoas, não há povo. Pode ter uma família, pode ter um grupo, pode ter uma tribo, mas não um povo completo. E esse episódio que nós vemos aqui, nós vamos observar a multiplicação dos filhos de Israel, porque o propósito de Deus era transformá-los em um povo, né? E isso nós vamos ver ao longo do nosso estudo. Esse crescimento de Israel, portanto, tinha a ver com a promessa que Abraão havia feito, que Deus havia feito a Abraão lá no livro de Gênesis. E outra coisa importante é que nesse capítulo 1, verso 5, nós vemos que os filhos de Israel eram esse número 70, porque ele fala todos os descendentes diretos, mas como nós vamos observar depois, esses 70 vão acabar se multiplicando. E essa contagem se refere apenas aos homens, como mencionei anteriormente. Muitas providências de Deus foram tomadas durante esse período, apesar de muitas vezes parecer que Deus estava silencioso, não estava agindo, mas na realidade ele estava se movimentando, ele estava agindo. E nós vamos ver a seguir alguns pontos que demonstram essa mão providencial de Deus nesse período da história de Israel. E aí nós vamos ler o verso 8 a 14 desse capítulo 1, porque ele vai nos instruir exatamente sobre o prosseguimento desse relato. Então, no verso 8, nós lemos: nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. No verso 11, ele diz o seguinte: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés.
mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Né? Até esse é o verso 12, verso 13 diz: Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Quando José trouxe sua família para o Egito, eles foram muito bem recebidos. É o que nós lemos lá em Gênesis 47. Eles foram recebidos e receberam e puderam ocupar o que o texto bíblico diz, o melhor da terra. Eles ficaram num lugar chamado terra de Goshen, ou Gozen, onde eles puderam habitar, puderam construir suas casas e viver durante os anos subsequentes. O que explica, então, agora os israelitas, o motivo dos israelitas estarem sendo hostilizados? Nós temos dois motivos, pelo menos, para isso que nós mostramos aí no nosso quadro. O primeiro motivo é que o faraó do tempo de José talvez fosse de uma dinastia favorável aos israelitas. Possivelmente nessa época, a época do José, época esse faraó, ele era um Ixo. Ixo fazia parte, esses Ixos eram um povo de origem semita que havia ocupado o poder no Egito durante um certo tempo, de 1638 a 1530 a.C. Então, esses reis Ixos, eles assumiram também o título de faraó e adoravam os deuses do Egito. A capital dos Ixos ficava, a principal local onde eles ocupavam, ficava perto da terra de Goshen, onde estavam os israelitas. Não está claro, quando nós lemos esse texto no versículo 8, quando ele diz que levantou-se um novo rei, não está claro se esse novo rei era um rei novo ou era uma dinastia nova. Uma possibilidade para a interpretação desse versículo é que ele está se referindo ao fim da dinastia Ixa. E a partir daí, os egípcios voltaram a ocupar o trono do Egito e passaram então a dominar, a ter o poder, o controle do poder. Então, por isso que esse versículo é tão marcante e tão importante para nós entendermos os acontecimentos. O fato é que, a partir desse ponto, verifica-se o início do aumento das ações egípcias de contenção e cerceamento dos hebreus. O segundo motivo que nós vemos aqui, para que possamos explicar por que os israelitas estavam sendo hostilizados, é que os filhos de Israel estavam crescendo muito. Nós vamos ver, já lemos isso, como eles se multiplicavam, e isso incomodava aos egípcios. Qualquer que fosse o faraó do versículo 10, se ele era um Ixo ou era um egípcio, o fato é que esse crescimento ameaçava o governo vigente do Egito, porque o crescimento grande, da forma como estava ocorrendo, tinha o potencial de desestabilizar o governo, o comando do país daquela época. Como a população estimada, que nós talvez cheguemos a 2 milhões de pessoas, formada pelos aqueles que haviam chegado na época de José, os seus parentes, a multiplicação dos povos e ainda alguns agregados que na saída somavam-se 2 milhões de pessoas, e vivendo de uma maneira separada, o que ocorre é que esse crescimento dos filhos de Israel impunha certos problemas para os egípcios, problemas de ordem econômica e talvez de organização social. O novo faraó, portanto, temia o crescimento dos israelitas e decide, então, adotar políticas para poder conter esse crescimento. E a primeira política, a primeira medida que ele adota é a escravidão. Ele simplesmente cerceia os egípcios, os filhos de Israel, melhor dizendo, tira deles a liberdade, coloca-os como escravos. E essa escravidão vai fazer com que, tem dois objetivos, pelo menos, de ajudar na economia, né, do crescimento econômico do Egito, e também construir, de certa forma, uma blindagem militar, porque se o povo de Israel estivesse escravizado, seria muito difícil que eles viessem a se aliar a algum inimigo dos egípcios que poderiam vir a atacar aquela nação.
E também tinha, obviamente, o objetivo de, com a escravidão, ter algum controle sobre esse crescimento, sobre a força crescente que os israelitas estavam tendo. No próximo quadro, nós vamos adiante, porque essa primeira política de escravidão não deu certo, né? Nós vemos que a primeira política de domínio pela força não deu certo e o faraó vai, então, decidir por uma segunda política. Então, nós vamos ler isso nos versos 15 e 16. Que segunda política é essa? Olha só, nós vemos aqui no verso 15 que o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem; se for menina, deixem viver. Então, essa política, segunda política, ela aconteceu porque, no primeiro caso da escravidão, mesmo subjugados, os israelitas continuaram crescendo, continuaram se multiplicando. Então, o faraó decide, como segunda política de contenção, ele decide interferir na taxa de natalidade dos israelitas. E é o que ele faz através desse verso 15 e verso 16, anunciando, então, essa medida drástica de contenção da natalidade. Essa segunda medida, essa segunda política, que pretendia eliminar as crianças, os bebês, os meninos hebreus, ela é desenvolvida em duas fases. A primeira fase é essa que nós lemos do verso 15 e 16, que ele contrata ou define ou estabelece com as parteiras, no exercício da profissão delas, que elas precisavam eliminar as crianças. Elas seriam chamadas, né, para fazer o parto e elas mesmas teriam a incumbência de eliminar as crianças. Essa é a primeira medida que ele faz. E nós vemos que isso também não deu certo e leva ao faraó, então, a uma segunda fase. Na realidade, essa medida tem duas fases. A primeira fase com as parteiras exercendo a profissão delas e eliminando as crianças, né? Não como uma parte da profissão, mas usando a profissão delas para realizar isso, possivelmente a contragosto delas. E a segunda fase que nós vemos é que ele, então, quase que desesperado com aquele crescimento, é o que nós lemos no versículo 22. Ele vai dizer: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Então, essa segunda fase, ela é mais drástica, ela é mais aberta. A primeira foi meio dissimulada, foi meio clandestina, porque ela talvez tenha dito secretamente às parteiras para ter aquele procedimento, mas a segunda fase dessa medida de contenção da natalidade vai ser feita de uma maneira pública, né? Uma maneira assim aberta para todos, de certa forma, contribuírem para aquilo. Essa última medida ela vai ser promulgada na época do nascimento de Moisés, que veremos, né, nos capítulos subsequentes. É possível que o faraó também pretendesse preservar as bebês meninas, porque ele poderia, com o crescimento das meninas, elas poderiam se tornar escravas, esposas, concubinas e se misturar à cultura egípcia de alguma forma, sem estabelecer um grupo étnico que poderia opor resistência ao governo. O fato é que a crise social aumenta e ela é levada ao ponto de ruptura. Esse cenário dos filhos de Israel sendo levados, né, à escravidão e depois à imposição do controle de natalidade é que vai aumentar a temperatura, né, daquela estadia deles naquelas circunstâncias, vai levar ao ponto de ruptura. E nós aprendemos, né, grande estrategista já dizia que uma das formas de resolver uma crise é levar a crise ao ponto de ruptura. E é isso que estava acontecendo. A crise estava sendo levada a um ponto de ruptura para que ela viesse a ser resolvida. Deus, então, vai decidir livrar o povo de Israel daquela situação. Do ponto de vista humano, as coisas no Egito foram de mal a pior, na perspectiva dos israelitas. Mas essa estadia que havia começado com uma recepção real lá na época de José, com doação de terras, etc., agora estava se tornando uma catástrofe com a escravidão e com a opressão que eles estavam sofrendo. O que vai ocorrer, então, é que Deus vai intervir
para libertar o seu povo do jugo egípcio e levá-lo de volta à terra prometida. Vai intervir para resolver aquela grande crise que estava ocorrendo. No próximo quadro, nós trazemos aqui alguns comentários sobre as parteiras, sobre esse episódio de Faraó e as parteiras, porque é importante nós lembrarmos que vimos que os egípcios se sentiram ameaçados com o crescimento dos israelitas e uma coisa era ter os Hicsos, que era uma parte pequena da população, no comando do governo do Egito. Outra coisa era ter uma população crescente que estava talvez ficando fora de controle, como estava acontecendo com o crescimento dos israelitas, e aquilo estava ocorrendo dentro do território egípcio, dentro da sociedade egípcia, possivelmente fazendo um grande desequilíbrio de forças sob o aspecto social. O faraó queria diminuir drasticamente a taxa de natalidade, como nós mencionamos, e para isso ele vai chamar essas parteiras, como nós lemos no texto. Duas são mencionadas, a Sifrá e a Puá. Elas ou são exemplos ou eram líderes que representavam as demais parteiras. Agora, o plano que o faraó estabelece, ele não dá certo. Nós vimos que ele não dá certo. Isso se dá pelo menos por dois motivos. O primeiro motivo, talvez o plano fosse muito ingênuo, porque que mulher que estava para dar à luz, mulher hebreia, iria chamar uma parteira para lhe ajudar, sabendo que essa parteira havia recebido instruções para eliminar o seu filho? Não ia chamar ninguém, né? Então, essa era uma primeira falha desse plano. A segunda falha é que as próprias parteiras, como nós lemos, elas se recusaram à ordem do faraó, que era uma ordem desumana. Então, o plano decididamente não deu certo. As parteiras, a Sifrá e a Puá, elas não obedeceram, como nós mencionamos, a ordem de Faraó, e o que ocorre é que Deus vai recompensar essas mulheres. Elas temiam mais a Deus, é o que a palavra nos diz, elas temiam mais a Deus do que o Faraó. Por conta disso, elas se recusam a matar as crianças, a matar os meninos. E é o que nós lemos no verso 17. Diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, verso 17 mostra com clareza esse ponto. Isso, obviamente, enfureceu o faraó, porque no verso 18 nós lemos assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Por conta disso, os filhos das hebreias acabaram nascendo e o povo continuou a se multiplicar. No verso 19, nós vemos a resposta das parteiras. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chega. Por conta do temor de Deus, a Deus, o temor que elas possuíam em relação a Deus, elas eram tementes a Deus, elas foram recompensadas pelo Senhor, e isso aconteceu de três maneiras. A primeira maneira aparece aqui no verso 20, quando nós lemos: e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Elas foram recompensadas até, eu diria, profissionalmente, porque o papel de uma parteira é trazer à luz a uma criança e que a mãe fique bem e que a criança tenha saúde e que cresça e fique forte, e etc. e tal. Então, quando queremos avaliar o trabalho de uma parteira, é perguntar quantas crianças você trouxe à luz e que se tornaram fortes e saudáveis, né? Então, quanto mais crianças a parteira tiver trazido, mais bem-sucedida ela é na sua profissão. E o que ocorre aqui é exatamente isso. Elas trouxeram muitas e muitas e muitas crianças, a despeito daquela ordem do faraó. O povo continuou crescendo como resultado do trabalho das parteiras. Então, nesse aspecto, elas foram abençoadas. Agora, também elas foram abençoadas, a segunda coisa, porque Deus lhe deu famílias, né? Então, nós lemos aqui no verso 21 o seguinte: então, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Talvez as duas, a Sifrá e a Puá, fossem estéreis ou não tivessem família. O fato é que Deus lhes concedeu família, lhes concedeu a oportunidade de terem famílias. E há uma terceira bênção também, que não aparece assim muito clara no texto, mas é uma bênção notável, que é o fato delas terem recebido nomes.
E isso é interessante porque na Bíblia as mulheres só têm nomes quando elas são importantes dentro de um plano de Deus. E aqui elas foram importantíssimas e por isso elas receberam nomes. E aí vale a pergunta, qual seria o nome do faraó, o faraó nessa época ligado a este episódio? O nome do faraó não é conhecido, nós não sabemos, ele é completamente omitido do texto. E mais ainda, nas discussões da história e da arqueologia, até hoje se discute quem foi este faraó do Egito na época do Êxodo, na época de Moisés. Não se sabe, não se tem essa informação. E ele era certamente importante, o texto nos diz que ele construiu as cidades de Pitom e de Ramsés, possivelmente talvez tenha construído pirâmide, realizado algum feito importante, mas o nome dele é completamente omitido. É possível, então, que essa omissão do nome desse faraó na Bíblia seja deliberada, porque Deus realmente não se importa com o nome do rei, ele vai se importar com o nome da Sifrá e da Puá, porque elas confiaram em Deus e agiram conforme a vontade de Deus. Então, essas pessoas que agem de acordo com a vontade de Deus e que confiam no Senhor são pessoas notáveis sobre os olhos do Senhor. No caso do faraó, ele tinha toda a honra de ser o rei do Egito, mas diante dos olhos de Deus, o nome dele não era importante. Então, nós vemos essas duas parteiras que, diante de um dilema seríssimo, confiaram em Deus, tiveram fé, realizaram a vontade de Deus, foram corretas e por isso elas foram reconhecidas pelo Senhor. Nesse ambiente, então, de política de contenção e de crescimento aparentemente desordenado, é que vai nascer o bebê Moisés, que depois nós vamos ver, ele vai sobreviver a essa ordem desumana de Faraó e será o libertador do povo de Israel. No próximo quadro, nós veremos rapidamente 5 perspectivas desse período final do Egito, do povo de Israel, dos filhos de Israel, lá no Egito. Porque quando nós consideramos esse texto de Êxodo 1, nós precisamos reconhecer que há diferentes formas de olhar, diferentes ângulos de visada. E nós aqui citamos 5 deles para a nossa reflexão. Então, são tipos de perspectivas. A primeira que nós podemos encontrar é o ponto de vista humano. O faraó possuía motivações pecaminosas e talvez o povo os egípcios, também acompanhavam de alguma forma, talvez tinham algum preconceito lá, talvez não, certamente tinham preconceito contra os israelitas e eles se alegraram com toda aquela pressão em cima dos israelitas, esse povo e o faraó estavam dispostos a sacrificar os israelitas pelos seus próprios interesses. A segunda perspectiva que nós lemos nesse quadro é a perspectiva dos próprios israelitas. E eles, possivelmente, cada dia daquele sofrimento, daquela escravidão, deveriam perguntar onde Deus estava, Deveriam orar a Deus, e certamente oraram, porque em outro texto nós vamos ver que Deus ouviu as orações deles, mas certamente eles tinham essa pergunta constante, onde está Deus, porque Deus parecia que estava silente, estava silencioso para eles, frente àquelas provações todas que eles estavam vivendo. A terceira perspectiva é o que podemos chamar de sobrenatural. Por quê? Sobrenatural porque Satanás estava agindo, eles estavam agindo de alguma forma. Pulamos as perspectivas das parteiras também. A ação das parteiras deve ser vista como um modelo para nós, porque embora elas não entendessem o que estava acontecendo, elas confiaram em Deus, confiaram em Javé e se dispuseram a fazer a vontade dele e preservar a vida das crianças. Mas, voltando então à perspectiva sobrenatural que Satanás estava agindo, o ponto que nós relatamos aqui, que nós enfatizamos, é que Satanás sempre busca frustrar os propósitos de Deus. O inimigo, muitas vezes, vai usar os governantes deste mundo para os seus próprios fins, para o mal, para o estabelecimento do mal. E aqui nós vemos exemplo disso, Satanás tentando agir e tentando obstruir a vontade de Deus, e veremos ao longo da história que Satanás, vai perder esta batalha. O quinto ponto a ser considerado é o ponto de vista divino.
Deus estava avançando nos seus propósitos e em suas promessas. Em grande parte, ele até já havia avisado a Abraão anos antes de que haveria aquele período de escravidão em terra estrangeira e que Deus livraria o povo daquele cativeiro. Então Deus estava agindo. Aquela aflição do povo que estava experimentando, né, aquela aflição toda, já havia sido prevista por Deus muitos anos antes. No próximo quadro, nós vemos, eu trouxe aqui para nós observarmos e refletirmos, algumas bênçãos recebidas pelos israelitas em sua estadia no Egito. Os hebreus, através de Jacó e sua casa, foram preservados. Isso é um fato porque eles estavam lá na terra de Canaã, eles estavam sujeitos à influência dos cananeus. Na época em que eles estavam lá em Canaã, eles eram um grupo muito pequeno, né? Não era um povo, era apenas um clã, era uma família grande, mas eles estavam subordinados ou vulneráveis à influência dos cananeus. E eles, então, essas influências, elas eram muito mais influências culturais. Era por isso que se dizia que eles não deviam se casar com os cananeus, porque uma vez casando, as mulheres eram responsáveis em cuidar das crianças e elas iriam trazer as divindades cananeias para dentro da família israelita. Então, eles receberam essa instrução de se manter longe dos casamentos mistos, mas aquilo talvez não fosse o suficiente. Então, eles são levados para o Egito, e quando eles são levados para o Egito, eles ficam segregados dos cananeus. E lá no Egito não havia esse perigo, porque os egípcios não gostavam dos hebreus. Eles não iriam se misturar, eles não iriam se casar. Eles viam os hebreus de uma maneira muito negativa e isso permitiu com que o povo permanecesse com a sua identidade, com a sua cultura. O povo aqui no sentido estrito da palavra, no sentido mais de os filhos de Israel, durante aquele período, não foram tão influenciados pela cultura egípcia. Foram de alguma forma, mas não a ponto de desagregar, né, de se desestruturar. Então, esse é um exemplo, apenas vale nós observarmos que essa orientação de não haver a mistura cultural é um caso particular. Não é uma verdade universal, não é um padrão para ser repetido. A Bíblia não está dizendo que nós não devemos nos misturar culturalmente. Não é isso. Neste caso em particular, havia um propósito procurar não fazer essa mistura por razões óbvias. Por quê? Porque Deus estava formando o seu povo a partir de uma família, a partir da descendência de Abraão. Se aquele pequeno grupo de pessoas já fosse exposto a culturas adversas ao que Deus pretendia, eles teriam grande dificuldade de se constituir em povo, de fazer uma unidade. Então, por isso, Deus estabeleceu esse procedimento. Mas isso é um caso particular, essa segregação cultural e não racial exatamente. Nós seguimos, então, observando que a estadia no Egito permitiu aos israelitas acumularem bens que seriam necessários. Seriam necessários por quê? Porque quando eles saíssem, nós mencionamos, seria um número muito grande de pessoas, talvez 2 milhões de pessoas que iriam fazer uma viagem pelo deserto. Eles precisavam de recursos, algum tipo de recurso para poder não só viajar, mas quando eles chegassem em algum lugar, poder negociar, poder estabelecer algum comércio, alguma base. Eles precisavam de recursos. Então, durante esse período em que os israelitas permaneceram no Egito, eles tiveram a oportunidade de acumular alguns bens e na saída eles puderam levar esses bens. Na verdade, foi uma poupança que eles fizeram durante todo esse tempo, e lá em Êxodo 12, quando é relatado a saída deles, nós vamos ver que eles levaram animais, levaram bens, levaram ouro, levaram prata, levaram uma série de coisas que eles tiveram como acumular. Então, isso foi um benefício também. O terceiro benefício é que os israelitas levaram a luz da salvação para os egípcios. Como assim? Levaram a luz da salvação, porque nós vamos ver lá em Êxodo 12 também, quando eles saem, o texto sagrado diz que há um misto de gente que os acompanha. Isso quer dizer, este misto de gente eram pessoas não israelitas que aderiram aos israelitas. Então, de alguma forma, a presença de Deus na vida dos israelitas foi percebida por essas outras gentes que acabaram se agregando, se juntando à caravana de saída dos israelitas. O quarto ponto que nós mencionamos, a quarta bênção, é que os filhos de Israel
puderam crescer. Então, isso foi um ponto lá que já mencionamos aqui algumas vezes, né, de 70 pessoas, 70 homens descendentes, ou talvez 140 pessoas, contando com as mulheres e os servos iniciais que foram na época de José. Quando eles saem, nós temos aí cerca de 2 milhões de pessoas na partida. E aí perguntamos, né? Dá para entender, dá para aceitar que apenas 70 homens fossem capazes de conquistar a terra de Canaã? Precisava de muito mais gente. E isso estava acontecendo como resultado da providência de Deus durante a estadia dos israelitas no Egito. E o quinto e a última bênção é que a estadia no Egito preparou Israel para os muitos desafios que teriam à frente. Eles teriam um desafio imenso, né? O plano original é que em 2 ou 3 meses eles chegassem à Terra Prometida, mas nós veremos pelo relato bíblico que, na realidade, eles demoraram 40 anos andando pelo deserto, e essa estadia, e especialmente o período de escravidão, talvez tenha ajudado a fortalecer os israelitas para esta viagem que seria muito longa, né? Eles iriam passar a viver como nômades no deserto. Eles precisavam ter saúde, precisavam ter força, precisavam estar fortalecidos, e o período de estadia que eles tiveram no Egito trouxe esse benefício para eles. No próximo e último quadro, nós temos algumas conclusões. Princípios, vamos ver aqui 4 princípios para quando a mão de Deus não nos parecer evidente, que é o que estava acontecendo com aqueles israelitas. Eles estavam sofrendo aquele período final de escravidão e talvez não estivessem percebendo a mão de Deus. Então, desse episódio, nós podemos, ao observar os acontecimentos, nós podemos extrair, né, alguns princípios para a nossa vida, observando como Deus trabalhou naquele período, apesar dos israelitas talvez não terem percebido essa movimentação de Deus. Então nós veremos esses 4 princípios. O primeiro princípio está implícito nessa pergunta: os propósitos de Deus precisam de nosso envolvimento para que eles ocorram? A resposta é não, não precisam do nosso envolvimento. Muitas vezes Deus vai agir sem nós termos conhecimento daquilo. Por algum motivo, né? Às vezes nós não percebemos, ou Deus tem um propósito de nós não sabermos no momento que nós gostaríamos de saber, mas de alguma forma Deus age independentemente de nós sabermos. Nosso envolvimento nos planos de Deus é muito bem-vindo, mas via de regra, o nosso envolvimento é muito mais para nos abençoar do que para dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Normalmente Ele nos chama porque aquilo se torna em bênçãos para nós. Por isso que Ele nos chama. E às vezes vai ter um momento dele chamar. Ele pode chamar hoje, amanhã ou depois. Enquanto Ele não nos chama, Ele já está agindo. Então nós podemos resumir, tirar dessa pergunta, resumir o primeiro princípio. O primeiro princípio é que os propósitos de Deus não precisam de nosso envolvimento para que eles venham a acontecer. O segundo princípio que nós podemos trazer aqui é que alguns propósitos de Deus se tornam realidade mesmo se nós não soubermos. Ele está um pouco ligado com aquele primeiro, mas ele tem uma ênfase diferente. Os propósitos de Deus se cumprem mesmo quando certos fatos nos parecerem apontar o contrário. Então, os israelitas estavam lá vendo aquele sofrimento, sofrendo, sendo chicoteados, tendo a vida das suas crianças ameaçadas. O propósito de Deus estava sendo realizado e eles não estavam percebendo. Haveria um momento adequado para que eles percebessem essa ação de Deus. O terceiro, nesse segundo princípio, é importante que Deus poderá se manifestar mesmo, o terceiro princípio, ele poderá se manifestar mesmo quando estiver silente entre nós. Então, Deus age, às vezes, muitas vezes, de uma forma sem nós percebermos, como nós mencionamos aqui. Ele está atuando mesmo que nós não estivermos vendo. O quarto princípio é como proceder se Deus realmente estiver em silêncio. Pode ser que Deus esteja em silêncio? Pode. Ele pode certamente ficar em silêncio de forma deliberada. Ele poderá estar em silêncio esperando o tempo certo, o tempo kairos. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, porque o tempo tem o tempo cronos, que vem a palavra cronômetro, que é o tempo do relógio, e tem o tempo kairos, que é o tempo adequado. O tempo de uma fruta ficar madura é o tempo
adequado. A fruta não tem um cronômetro, não tem um horário certo para ela ficar madura. Ela fica madura quando ela fica madura, que é o tempo adequado. Esse é o Kairos, é o tempo de Deus. Então, muitas vezes, Deus está em silêncio e ele está aguardando o tempo adequado para realizar o seu propósito, para agir. Ou ele já está agindo, mas ele vai esperar o tempo adequado para nós percebermos que ele está agindo. Em qualquer caso, quando ele parecer em silêncio para nós, nós devemos viver pela fé, como sempre deveremos viver. Lembrar que os propósitos de Deus, eles vão nos alcançar tanto no conforto, quando nós estivermos no nosso tempo de conforto, quanto também nós tivemos no tempo da adversidade. Então, os propósitos de Deus, muitas vezes nós temos a impressão de que Deus só se move, nós só percebemos Deus agindo quando estão acontecendo coisas boas. Mas, às vezes, diante ou durante coisas adversas, diante de tempestades, né, durante essas tempestades, pode ser que Deus esteja agindo também. Então, nós não devemos ficar assim desnorteados porque estamos em meio a uma escravidão, estamos em meio a uma adversidade, estamos em meio a uma tempestade e acharmos que por conta disso Deus não está agindo. Ele poderá estar agindo mesmo durante as adversidades. Talvez as adversidades sejam aquelas oportunidades em que mais nós vamos nos aproximar de Deus, nós mais vamos procurar Deus se movimentando e mais visível ficará a ação de Deus em nossa vida. É daí que vem aquele conceito de para a glória de Deus. Muitas vezes a gente fala isso, não, isso aconteceu para a glória de Deus, e a gente fica meio confuso. O que é para a glória de Deus? Para a glória de Deus significa que aquela coisa está acontecendo de uma maneira tão singular de que quem observa tem certeza, tem a percepção de aquilo só ocorreu por conta da ação de Deus. Então a glória é a glória de Deus, é dele, ele que realizou aquele propósito. E às vezes, para que nós possamos perceber estas realizações, talvez tenhamos que enfrentar uma adversidade. Deus vai transformar nossa adversidade, a nossa escravidão, o nosso período de muita dor em alguma coisa de vitória. Muito bem, ficamos aqui por hoje neste nosso estudo. No próximo quadro você poderá ver todo o nosso plano para este trimestre dentro desse tema sobre o livro de Êxodo. Espero que você tenha gostado da nossa abordagem. Se gostou, dê o seu like, fale deste canal, fale desses estudos para os seus amigos e que você possa aproveitar todas as mensagens e aplicar na sua vida de acordo com a vontade de Deus. Um grande abraço para você.